Com muita força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população. Conheça a água mineral Minalinda. Saborosa por natureza, com o melhor pH da região, 6,15. Vamos ouvir agora o que o Dr. Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Minalinda. Captadas de fontes subterrâneas em uma área realmente preservada em meio à natureza. Minalinda tem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e pessoas capacitadas, garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência. A água mineral Minalinda é armazenada em tanques de aço inoxidável, filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital. Os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável. As rigorosas análises físico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo. Envasada em embalagens que variam de 300 ml a 20 litros. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. Olá, boa noite a todos e a todas. Um prazer imenso estar mais uma quinta-feira aqui com vocês. Pedimos desculpas pelo atraso do início dessa programação, mas é para trazer aí uma convidada, né, muito especial para falar um pouco conosco aqui sobre controle social, falar sobre Conferência Municipal de Saúde, ano de Conferência Nacional de Saúde, e as etapas já estão acontecendo a todo vapor. Eu sou o enfermeiro Marcos Antônio, estamos aqui em mais um Momento de Saúde, hoje, dia 30 de março de 2023, são agora exatamente 18 horas e 17 minutos, e já aproveito e conclamo aí você que nos assiste para reproduzir aí o nosso canal, o nosso link, acessar as redes sociais do newsrondonia.com, desse que vos fala também, @marcosantônio, @newsrondonia.com e Associação Beiradeira, que é a patrocinadora principal desse canal. Dizer que estamos aí às vésperas da efetivação do acontecimento da Conferência Estadual de Saúde, e para que a gente possa conversar um pouco sobre esse tema, entender o que é controle social, num bate-papo, num diálogo aqui muito interessante, vamos falar com a Denise Limeira, que está na presidência do Conselho Municipal de Saúde, mas já tem aí, uma boa caminhada de militância dentro do Sistema Único de Saúde, da garantia da proteção de direitos, em especial das mulheres, né, e da população LGBTQIA+, também, e veio conversar um pouco com a gente, falar um pouco dessa história do que está acontecendo. Para você que não sabe, hoje é o primeiro dia da Conferência Municipal de Saúde, amanhã ela continua e a gente vai falar um pouco sobre isso. Denise, boa noite, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Aproveite e dê as boas-vindas aí, boa noite para o nosso público. Eu que agradeço o convite, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Agradeço a participação de você que está nos assistindo aí. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E, no mais, estamos aqui para a gente conversar sobre saúde, sobre a conferência e tudo isso que está acontecendo nesse momento na nossa capital. Exatamente, e é um dia especial, né? Como eu falei, nós estamos tratando e trabalhando com a Conferência Municipal de Saúde, que está acontecendo lá na Unidade 2 da Faculdade de São Lucas, fica ali no antigo prédio da UBRA, e tem gestores, prestadores de serviço do SUS, usuários do Sistema Único de Saúde e trabalhadores da saúde, para pensar como melhorar a saúde. Não é um tema fácil, não é uma tarefa fácil, mas é mais ou menos disso que a gente fala, né, Denise? O que é o controle social? O que vem a ser aí essa questão de ter as pessoas, a população de uma forma geral, participando desse SUS que todo mundo fala, uns falam mal, uns falam bem. O que seria esse controle social, para a gente entender um pouco? Então, o controle social como é que se diz? Nós vivemos em um sistema democrático. A democracia ela se estabelece quando há participação popular.
E uma forma de participação popular é o controle social, né, que nem sempre são instituições, mas grupos de pessoas, coletivas, que se juntam para reivindicar, né, alguma demanda, alguma necessidade local ou universal. O controle social é o braço direito de toda a gestão, né? Nós estamos, no nosso país, nós temos 3 tipos de conselho que são obrigatórios. A partir do momento que existe a política, tem que haver o conselho. O de saúde, o de assistência social e o de educação. No caso, o controle social da saúde, através dos conselhos, ele vem exatamente trazer a voz da sociedade para quem está na gestão dos recursos, né? É a representatividade, é a voz da sociedade que diz e determina, junto com o gestor público, e traçam as melhores formas de fornecer o serviço de qualidade para a população. E é interessante que é uma participação que ainda precisa melhorar, né? A gente percebe que todas essas instâncias de conselho, que são espaços onde a população deve ser ouvida, tem cadeira para que os representantes, né, de quem utiliza tanto o serviço social, como o serviço de saúde, como as questões voltadas à educação, tem assento, né? E pouca gente sabe disso. O que se deve, ou por que o acesso a essas informações ainda é tão restrito, digamos assim? Então, nós vivemos uma época de ouro para o controle social e o movimento social em si no Brasil, né, que foi o início da década de 80 até mais ou menos 95, até 2006. Foi uma época boa, que surgiram fortes movimentos, tanto sindicais trabalhistas e de livre associação. Então, haviam muitos grupos, e com a explosão da AIDS no Brasil, esse movimento se tornou mais forte ainda, porque a gestão tinha total desconhecimento, né, sobre as populações, as vulnerabilidades. Não, era uma coisa que não se questionava ainda, que não se falava ainda. Se falava muito em pobreza, miséria, mas ninguém falava de grupos vulneráveis, de grupos invisíveis, de grupos que não tinham aquele acesso ou aquelas oportunidades. Que aí vem a comunidade de periferia, vem as mulheres que viviam em situação de violência, vinham as pessoas positivadas pelo HIV, vinham as negras e os negros. Então, esse movimento se consolidou e ficou muito forte nessa época. Mas o que aconteceu conosco? Que aí, é uma parte triste da história. Nós fundamos vários movimentos, ficamos fortes, fomos muitos, mas não estávamos preparados para isso, para lidar com isso. E, aos poucos, isso foi enfraquecendo, não só pela essa falta de preparo, porque algumas instituições existem até hoje, de forma magnífica, que sobreviveram a se resistiram, né, que a gente fala, resistiram a todas as questões, mas teve muitas que ficaram pelo caminho, né, que acabaram se desfacelando, se desmanchando. Isso contribuiu, né, com a marginalização dos movimentos sociais, que aconteceu desde 2012 em diante. Começou a se perseguir o movimento social, né, a classificá-los como desordeiros ou corruptos, que não posso aqui falar, mas o movimento social ele surge exatamente em nome da confiança, em defesa da verdade, né? E marginalizar esse movimento social enfraqueceu, fragilizou, e muitas instituições ainda existem, mas não estão regulares. E dentro desse contexto, e todo esse caldeirão de coisas que foram acontecendo, os movimentos se fragmentaram, se distanciaram, eles perderam aquela linha de junção, de fortalecer. Então, cada um pegou a sua gaveta,
né, e se trancou nela. E isso só prejudicou a todos nós, porque nos enfraquecemos, ficamos fragmentados, né, cada um no seu Eram quadrado. muitos para uma mesma ideia ou para um mesmo objetivo. Porque o nosso objetivo, enquanto movimento social, não é diferente. Uhum. O que nós queremos? Nós queremos um país melhor. Garantia de políticas públicas. Nós queremos garantir direitos. Nós queremos políticas que se enquadrem, que abranjam e que alcancem as necessidades da nossa população. É isso, qualquer movimento social quer isso. Mas o que aconteceu? A individualidade começou a tomar conta e parou de pensar em coletividade. E necessidade coletiva passou a se pensar em necessidade individual. E a política pública ela não trabalha com isso, com a individualidade, né? A política pública trabalha com o coletivo, a necessidade é coletiva. As pessoas são iguais em direitos e elas têm o direito de ser tratadas de forma diferente, de acordo com as suas necessidades. Mas o pensamento ele tem que ser coletivo. Não adianta você tentar arrombar uma porta por uma necessidade individual, porque mesmo que você arrombe, é um direito que você nunca vai conquistar. Você pode conseguir o que quer por um tempo, mas isso também vai se desfazer. Mas se você se junta de forma coletiva, você agrega, né, vários movimentos, várias situações, não tem ninguém que possa impedir. Hoje o movimento social é enfraquecido, isso em todo o Brasil, e assim, na nossa cidade é mais latente ainda, porque agora nem mesmo as associações de bairro conseguem se manter, né? E não conseguem, mãe. Por quê? Uma instituição, para ela existir, ela precisa do quê? Ela precisa ter sede, ela precisa de internet, ela precisa pagar conta de luz, conta de água, ela precisa de advogado, ela precisa de contador. Eu digo, como que uma instituição que está sendo criada, baseada em trabalho voluntário, vai ter recurso para isso? Né? Que são exigências, por exemplo, para você ocupar uma cadeira no conselho, você tem que ter todo esse trâmite. Uma instituição devidamente legalizada, com os documentos em dia, com sede própria, e para você ocupar esse espaço. E a maioria das instituições, elas não têm isso, elas não conseguem se manter. Porque, diferente da primeira época, o poder público apoiava, financiava, havia editais de projetos que você podia concorrer de variados valores, 10 mil a 100 mil. Até para estruturar a organização. Comprava, né? Computador, você comprava equipamentos. Contadores. A única coisa que você nunca podia fazer com recurso público era pagar despesas de consumo, né? Água, luz, essas coisas, aluguel. Sim. A gente não podia pagar. Mas se a gente tinha recurso para adquirir equipamentos adequados para desenvolver o trabalho, a gente conseguia manter a instituição. Aí falo um pouco da minha associação, que também teve sua época de ouro, né? Até que existe aí há 25 anos já. Também teve uma época de ouro magnífica, e que hoje a gente voltou para aquele início lá do PIEX na mão. Passa pelas mesmas dificuldades. Porque todo mês a gente teve a sorte de conseguir a nossa sede própria, nós temos um veículo, né? Nós temos nossos equipamentos, mas hoje nós não temos braços. Coisa que nós tínhamos bastante, mas hoje nós não temos braços, porque o princípio da Amatec é o trabalho voluntário. Então, a gente tem dificuldade de encontrar pessoas que agregam a esse ideal, que queiram desenvolver algum tipo de ação ou apresentem alguma proposta de trabalho, mas o real mesmo é que a sociedade civil organizada, ela perdeu o interesse pela luta, ela perdeu o interesse em se politizar, em se formar, em buscar conhecimento, ela perdeu o interesse de participação na política. Então, isso prejudicou todo o movimento em si.
pessoas acabam reclamando, mas também não têm força para ir em busca Exato. de enfrentar diretamente aqueles que comandam o que não está Exato, porque satisfazendo, você né? está ali na frente do computador, né? Porque hoje ninguém quase assiste televisão, está na frente do computador, teclando e xingando e reclamando, e muita gente se limita a isso E e acha que acha que está está fazendo a sua contribuindo. transformação. Sim, sim. Diferente das pessoas que surgiram na minha geração, que a gente pintava a cara, ia para a luta, Juntavam-se, juntava né? todo mundo, pegava bandeira, pegava e gritava e reclamava, e se reunia, fazia seminário, fazia encontro, discutia. E hoje as pessoas têm uma outra forma de vida. E o período de pandemia só deixou as pessoas mais distantes ainda disso. E menos conscientes da sua própria existência, do seu poder como pessoa, do seu poder como povo, do seu poder de reivindicar aquilo que você quer transformar. As pessoas perderam essa noção de poder que eles têm. Isso tudo, de certa forma, é o controle social. Se você não desenvolve essa busca, essa ida e aproximação para o que os gestores vão desenvolver, para aqueles políticos que têm o poder de decisão, se você não consegue estar próximo disso, você acaba ficando à disposição daquilo que é decidido pela minoria, que às vezes o interesse não é para a grande sociedade ou para a grande população. Exatamente, porque quando você, como é que se diz, não faz questão do seu direito, você permite que alguém decida por você. Sim, sim. E se você permitiu que alguém decidisse por você, você não tem nem o direito de reclamar. Eu penso dessa forma e não tem forma diferente. Agora, quando você participa politicamente das decisões políticas que acontecem, por exemplo, agora está acontecendo a audiência pública do PPA. Exatamente. No Estado. Entendeu? Do Estado, que eu fico pensando, poxa, se não fosse a conferência, eu estaria lá, batendo boca. Né? Porque é assim que a gente transforma, é assim que a gente participa politicamente, e não adianta vir dizer, ai, não gosto de política, porque, olha, tudo é política. Está envolvida em tudo, em A todos, política né? está em tudo, está na escola onde você estuda, está no caderno que você leva para lá, o livro didático que você ganha, o tênis que você usa, o bottom, o cabelo, o penteado, tudo isso é político. Então, não adianta dizer que não gosta, porque você é um sujeito político de qualquer forma. Agora, você pode ser um sujeito político que participa, né, que toma a decisão, ou você é um sujeito político que vai com a manada. Que espera as decisões dos outros. Espera as né? decisões dos outros. Essa é a única diferença. É uma fala muito, muito importante, uma fala muito consciente, Denise, que faz com que a gente mesmo reflita sobre várias ações, várias decisões. E eu estava agora me lembrando que na academia, na formação, tanto do ensino médio, ensino fundamental, nas diversas formações de nível superior, não, ela é totalmente ausente. Essas discussões, as disciplinas transversais, as disciplinas que deveriam ser comum a todos os cursos, pautadas na defesa do que é público, no controle social, nessa linha voltada às ações comunitárias, quase não existem. Eu tenho contato com alguns colegas que, por exemplo, a psicologia social, dentro dos cursos de psicologia, que desenvolve uma linguagem voltada mais para a assistência à grande população vulnerabilizada, mas a base, né, de conhecimento que é sobre essa questão de sociedade, viver em sociedade, saber qual é o seu papel, seus direitos e deveres, a gente quase não tem mais por aí. Não. E lembrando que, inclusive, na minha opinião, não sei na sua, isso deve ser uma articulação de governo, ou de alguns governos, para deixar a população cada vez mais sem munição, porque quanto menos se sabe da coisa, mais fácil para quem vai decidir. Então, não é mais ou menos isso? Então, doutor Marcucci, eu tenho 2 filhos adultos hoje, e assim, a televisão é um objeto lá em casa que ele é de enfeite, né? Eu assisto, às vezes, alguma coisa,
Quem tem consciência não tem TV em casa, nem aberta, principalmente. Então, o que eu dizia para eles na televisão, que sempre que surgia alguma coisa lá, ai mãe, quero isso, ai mãe, vamos... E eu dizia, olha, tudo que você vê naquela tela é um produto que alguém está te vendendo. Alguém está colocando na sua cabeça que você precisa daquele aparelho de celular, que você precisa daquela camiseta, daquele corte de cabelo, ou daquele carro, que você precisa viajar para tal lugar, para conhecer tal lugar. É um produto. Cabe a você decidir se você compra ou não. Isso na época da televisão, mas hoje nós temos a internet. É no celular que a coisa acontece. Aí você agora tem Kawaii, TikTok, sei lá, esses aplicativos Instagram, Facebook, de vídeos, stories e reels, entendeu? E a juventude, essa geração, ela está condicionada a tudo que acontece ali, dentro daquele aparelho. E o que acontece com isso? Você fica, como é que se diz? Você se aliena da sua participação social, porque a tua sociedade está dentro daquele aparelho. E ali está todo mundo bem. Exatamente. Ali está todo mundo... Vende-se, né? Uma questão que está todo mundo Você bem. compra. Que é uma coisa que eu não entendo, quantas curtidas vale um carro novo. Porque quando você vê, eu não... Infelizmente, não é preconceito, por favor, mas eu não consigo identificar ou reconhecer essa profissão chamada digital influencer. Eu sinto muito para quem gosta, mas eu não consigo, sabe? Porque eu não posso acreditar que uma pessoa que grava vídeos tem mais poder do que uma pessoa que escreve livros. Que ensina, que está na sala de aula. E ganha horrores, né? Então, eu não consigo conceber isso. O meu cérebro ainda não consegue, entendeu? Para mim, a pessoa que escreve livros importantes, livros que mudam a sociedade, livros que trazem uma história de sociedade para a gente, que aí eu digo, quando iniciei na militância, todo mundo xingava uma matéria que eu adorava, mas entrei, Sim. Era OSPB, Organização Social e Política Brasileira, que era uma matéria que eu adorava, só tirava notão e Educação Moral e Cívica. Educação Moral e Cívica, eu tive. E eu adorava. Tive no Murilo Braga, então, 93, 94. Eram matérias que botavam uma consciência política na gente. Não essa consciência de direita ou de esquerda, mas como o Brasil se organizou enquanto sociedade. Entender como que as coisas se processaram. Enquanto república, né? Enquanto democracia. O que é isso, democracia? O que é partido político? E tal, todas as esferas de poder, executivo, legislativo, judiciário. Isso eram matérias que levavam a juventude à discussão, ao debate e à participação social. O meu filho, quando terminou o nível médio, ele fazia 9 matérias. Eu fazia 15. Aí eu digo, não, meu amigo, você não tem como reclamar da sua vida. É outro universo. Né? Não, porque ele lia um livro 2 por ano. Eu era obrigada a ler um livro por semana. Era um ritmo totalmente diferente, era uma coisa muito diferente, que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar no nosso sistema educacional, entendeu? Porque tá certo, não vamos jogar tudo no colo do professor, Sim. Né? Também não é assim que o professor já vive sobrecarregado, mas a gente tem que pensar no sistema melhor de educação para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Eles estão ficando... estão se tornando uma geração sem conhecimento da história de como a gente chegou aqui. E reféns disso tudo, que é ofertado com uma velocidade muito rápida e com um custo muito maior. Ganha-se muito quem está por trás, né? É um ganho de quem está por trás. E essa sua fala também me trouxe também uma reflexão interessante,
não é de fato colocar talvez tudo no colo do professor e nem na escola. Vários espaços são espaços de aprendizado, vários espaços são espaços de construção de saber, e vários espaços são de construção também de novas reflexões. Os conselhos locais de saúde é um deles, né? As associações de bairros são locais que você precisa refletir. Eu comparo muito, sem também nenhum tipo de ideologia religiosa, mas os cultos que são realizados, né, as células que são feitas em casa, são espaços estratégicos para discussões. Você soube do que aconteceu no caso do jovem de 13 anos que assassinou a professora? O que está acontecendo? E discutir isso sob a luz de uma realidade. Não simplesmente achar que isso é normal, banalizar essa situação, naturalizá-la e esperar o próximo caso ser noticiado. Acho que a população é mais ou menos isso que você falou. Ela está acostumada, né? Ela ficou ali refém dessas questões e está na hora da gente começar a voltar a refletir um pouco, né? Voltar, porque assim, a minha geração, eu tenho essa cara de bebê, mas já estou com 50 anos. Todo mundo chegando aí nessa fase. É só a carinha de bebê. Então, a minha geração, ela teve essa oportunidade, assim. Com os meus filhos, eu consegui ainda manter, por exemplo, o primeiro livro que eu dava para ler, assim, depois, quando eu entrava na adolescência, era A Revolução dos Bichos, que na época eles não entendiam muito bem, mas começavam a falar realmente sobre reivindicação, sobre proletariado, né, sobre lutas de classe, né, como o opressor, aliás, o oprimido acaba virando o opressor, né, que é o contexto da história da humanidade. Todos os movimentos de conquista, eles começam com uma reivindicação revolucionária, né, mas quando eles alcançam o poder, o que acontece com eles? São cooptados pelo poder, né, e de oprimido passa a ser o opressor. E eu acho engraçado também que tem muitos jovens que nos assistem, jovens que a gente tem contato nas ações, né? A Matec desenvolve muitas ações com jovens, né? E a gente também tem esse contato. Aquele sentimento de estar perdido no mundo é muito mais por uma ausência também desse conhecimento, dessa reflexão. É tão ligado ao que vem daqui, que vem daqui tem custo, tem tempo, não pode ser nada muito longo, tem que vender algo muito rápido, então a verdade fica muito escondida e não tem acesso a essas leituras, não tem acesso à base. Por que as coisas chegaram aos dias de hoje, né? Tudo tem uma explicação. E a pessoa tem que se abrir um espaço para poder pensar lá atrás. Infelizmente, nós temos um sistema capitalista, nós somos capitalistas, não dá para sobreviver sem o capitalismo. De jeito nenhum. Só que a gente entrou numa fase do consumo que ela não é mais um produto. Ela é uma consciência. Porque antes você era consumista quando você compra coisas que você não precisa. Mas hoje a gente está vendendo a nossa própria consciência. Porque nós não temos mais aquela vivência do risco que a gente tinha de brincar na rua, de jogar bola, de subir em árvore. A gente não tem mais isso. Eu fui uma mãe que nunca deixei meus filhos brincar na rua. Eu já pequei por isso aí. Morria de medo. Os excessos de medo, os riscos que já tinha. Riscos, também, porque né? era uma mãe que eu precisava trabalhar, não tinha ninguém para ficar com eles em casa, a não ser minha mãe, que era uma pessoa idosa. E eu dizia, não é para sair de casa, mas tudo que eles queriam, eles tinham em casa. Tudo. Aí botava para fazer tudo que era para fazer. Natação, futebol, o que eles quisessem fazer de alternativo. Botava aula de reforço, não ficava parado também em casa, mas não deixava brincar na rua. Então, assim, porque eu corri muitos riscos quando criança ali, brincando solta na rua, me acidentei várias vezes, corri muito perigo, risco grave à minha própria dignidade. Então, tinha esse medo. Mas nós não temos mais isso. E a criança que surgiu, a criança que foi e que surge hoje como um adolescente, ele vem sem muita resistência à adversidade. Entendeu? Qualquer coisa, o
o desequilibra, Sim, né? O sim. desestrutura. Difícil para enfrentar. Ele não consegue enfrentar um não, uma rejeição, e eu digo assim, é uma coisa muito da cultura que se apoderou da gente esses tempos, né? Nos últimos 10 anos, a cultura musical, a cultura da arte, a cultura, toda essa cultura que o mercado está vendendo para a gente. Os valores mudam, E né? estão nos prejudicando mentalmente. Todos nós. Depois da pandemia, todos nós temos algum tipo de sofrimento mental, gente. Grave isso aí. Todos nós estamos passando por algum tipo de sofrimento mental. Agora, existem 2 classificações disso aí. As pessoas que reconhecem e se tratam e as pessoas que não querem reconhecer isso. Querem passar por cima disso. Entendeu? E só essas 2. Mas todo mundo está nesse mesmo barco, está todo mundo do mesmo jeito. Está todo mundo meio perdido na estrada, olhando para lá não tem nada, olhando para cá não tem nada. Bate um desespero. E você não sabe para onde ir. Mas eu lhe digo, se tem um lugar bom para ir, é aí perto da sua casa. É juntar o grupo aí do seu bairro, é formar uma associação. Deve ter uma área de lazer ali, coberta de mato, que a prefeitura não liga, nem você também liga mais. Limpa aquilo lá, faz a comunidade participar, faz a criança brincar na praça, vai conversar com o teu vizinho, começa a agrupar, agregar, para mudar, para transformar a vida da tua localidade. Porque está tudo ali do teu lado, só que a gente está preso a um aparelho, uma venda de consciência. Estava lembrando aqui de um trabalho que eu costumava fazer com os alunos na faculdade, que era o processo de territorialização, para fazer a identificação da área, das equipes de saúde e tudo mais. Pedir para que eles saíssem de casa, andassem na quadra onde eles moram e desenhasse item a item, ponto a ponto, casa a casa, o que tinha, o que não tinha, calçada, a estrutura da calçada, estrutura. Quem é meu aluno que está assistindo, quem já foi, sabe. Desenhava tudo. O único relato mais desesperador que eles tinham eu nunca tinha andado e prestado atenção no bairro que eu moro. Eu nunca tinha percebido que do lado, atrás, na frente, tinha fulano, tinha esse serviço, tinha... Então, assim, é algo tão surreal, mas de fato é isso que você está falando, é a realidade. A gente está preso em casa, não dentro de casa, ao sistema, né, de acesso à internet que tem em casa e não percebe. E quando a gente olha e lembra que saúde é um contexto maior, tudo isso que Denise traz é muito importante, porque é a promoção da saúde, é você ter espaço de lazer no seu bairro, é você ter movimentos religiosos que atendam os seus credos no seu bairro, né? Você não precisar se deslocar quilômetros da sua área para ter um serviço atendido em outro lugar. Isso tudo são questões políticas, inclusive, né? A gente não está falando nada diferente do que o poder público tem que garantir. Todo bairro tem que ter a estrutura mínima para aquelas pessoas que ali moram ter o seu acesso. Exatamente. Isso é controle social. Isso uma área de lazer, e isso vem da reivindicação da própria comunidade. Exatamente. Se nada fala, está tudo bom. Porque o direito, é aquela coisa, o direito é seu, ele existe, mas se você não cobrar, se você não exigir, ninguém vai dar para você. Exatamente. E quando você se junta com a sua comunidade, aí voltando à questão da saúde, que quando você se junta com a sua comunidade, por exemplo, o bairro Orgulho do Madeira, um grande empreendimento, né, de condomínios. Quase 30 mil pessoas só ali. Nossa, tem um município de Porto Velho que tem 5 mil habitantes. Sim. Ali não há uma UBS, né? Não há uma central para atender aquelas famílias. Exatamente. É uma área que a gente chama, né, de que está sem cobertura da saúde. Porque ali não tem o ACS, ali não tem uma UBS, não tem unidade de saúde da família, não tem nenhuma UPA próxima. Não tem. Então, usa aquilo que está próximo, mas que já é do monte de gente. Exatamente. É de uma área enorme. Já está sobrecarregado. Exato. Então, se a comunidade se junta, a Karen Oliveira foi uma pessoa que morou lá, eu acho que ela não mora mais. Ela brigou muito por aquilo ali,
brigou muito até colocarem lá as duas As escolinhas. escolas que tem hoje, sim. Já estão lá Uma funcionando estrutura boa, em né? pleno funcionamento, uma escola grande, espaçosa, adequada para as crianças que estão lá. Então, assim, mas foi uma reivindicação que ela, junto com os grupos lá, que são muitos condomínios, cada um tem uma liderança, é difícil o entendimento, Sim, sim. mas, assim, reivindicaram e em menos de um ano foi instalada lá as duas escolas na área. E a luta agora é levar pelo menos uma UBS, Uma unidade de saúde. uma unidade de saúde lá, para atender aquela população, não só o Orgulho do Madeira, mas o Cristal Calama também, Sim, que é um sim. outro grande Morar empreendimento. melhor. Morar Melhor também, são 3 bairros grandes, novos bairros que não têm sem o cobertura, serviço de saúde. sem serviço de saúde. Isso é Importantíssimo. uma temática que já foi discutida nas pré-conferências, porque a gente sabe, as nossas UPAs são sobrecarregadas, Exato. por mais que se compre, se adquire, contrate, não adianta. A questão é estrutural. É verdade. A questão é estrutural, gente. E nós, população, pecamos porque a gente só procura o médico quando já está doente. A gente não pensa na saúde preventiva. Que, tipo, uma vez por ano eu vou fazer um check-up. Vou no médico, vou fazer exame disso, vou tirar raio-x, vou estar... Não. Você vai no médico quando você está lá com 48 graus de febre, trincando os ossos, morrendo de dor, com a enxaqueca... Quando já não está aguentando mais. Explodindo, está infartando. Sim. Né? Aí você vai e procura a UPA. Aí todo mundo que está lá está no mesmo estado que você. Superlota. Então não dá, porque tudo vira um turbilhão de coisas. Às vezes o cara que sofreu um acidente machucou o dedo, está lá. Mas está lá com o dedo machucado. Junta-se todos os tipos. Junta todos os tipos de necessidade. Mas quando você é educado, que aí também a gente volta para a questão da educação, quando você é educado para fazer a prevenção da sua saúde, entendeu? Muitos desses nossos problemas vão se resolver. Porque você previne. Se resolve de outras formas, né? Ou entendeu? Eles nem aparecem. Você previne. Minha mãe hoje tem 84 anos e ela adoeceu aos 46. Quando ela finalmente teve a oportunidade de cuidar da saúde, ela não tinha mais saúde para cuidar. Ela já estava com diabetes, com pressão alta, com osteoporose, aos 46 anos, uma mulher jovem. Né? E, assim, doenças crônicas que não tinham como curar, não tinha cura, todos os cuidados foram paliativos. Tem que ser feito. Exercício, remédio, alimentação, tudo tá. Mas, assim, não tinha mais saúde para cuidar. Que aí, tipo, você tem que pensar, eu vou ao médico porque eu estou doente? Não, eu vou ao médico porque eu quero cuidar da minha saúde. Porque eu vou envelhecer e eu preciso envelhecer. E não pagar por isso, com né? saúde, As principalmente. unidades não pagar por isso. As unidades de saúde devem garantir essas consultas de rotina, seja com médico, com enfermeiro, com odontólogo, garantir a entrada para fazer exames e você fazer a avaliação ali naquele ambiente público, que é ali que deve-se, de fato, o usuário ser atendido. E é nesse espaço, né, Denise, e agora, para a gente tratar desse tema, e é nesse espaço que deve ser colocado essas questões de melhoria da estrutura que acontecem as conferências. Como está sendo a conferência, como foi hoje, e o que se espera para amanhã na Conferência Municipal, a 10ª Conferência Municipal de Saúde? Então, essa conferência hoje foi um dia, assim, fantástico. Muito diferente das outras, né, que a gente está acostumado com os grandes embates, as grandes discussões, né, as coisas, sangue fervendo, aquela coisa. Não teve, foi muito tranquilo. Muito tranquilo. Chama até atenção, né? Sim, é uma coisa de chamar atenção. O embate também é bom. Para quem sabe fazer consciente, quem sabe com embasamento, o embate é bacana. Não tivemos embates, as colocações, as falas, né, as perguntas, os palestrantes, todos ótimos. Né? Amanhã teremos novamente início às 8 horas, com mais uma mesa e depois os grupos de trabalho.
Eu acredito que nessa vez, a gente vai conseguir elencar boas propostas relacionadas aí ao nosso sistema público de saúde, a melhoria, né, a ampliação e tudo que a gente precisa enquanto população. Até porque nós temos um sistema perfeito, ele é maravilhoso, o SUS é um sistema maravilhoso. Não há mais ali o que se discutir sobre SUS, né, sobre ferramentas ou instrumentos, porque tudo já está estabelecido. O que a gente precisa é colocar, implementar, não é isso, mas nós precisamos das pessoas, sabe? Pessoas empenhadas em tirar isso do papel, em transformar isso em realidade. Nós precisamos de pessoa, porque aí a gente precisa de um mundo melhor. Eu discordo dessa frase, porque o mundo existe e eu não era nem pó. Ele continua aí. Então, o mundo é o mundo, ele sempre vai ser o mesmo. Agora, a gente precisa, sim, de pessoas melhores. A gente precisa de pessoas melhores. As ações serão outras, a gente precisa, né? se tiver pessoas melhores, eu tenho certeza absoluta que tudo nesse país vai funcionar. Se a gente tiver pessoas, não estou dizendo santas, porque santo só Jesus, mas pessoas melhores. A gente precisa disso. E quando você pensar em qualquer coisa, você tem que pensar, eu preciso de pessoas melhores. Nós precisamos de pessoas melhores, seja na classe trabalhadora, seja na classe gestora, seja no controle social. Precisamos de pessoas melhores, entendeu? E desde que entrei há 3 anos no controle social, no Conselho de Saúde, eu me empenho, né, de ter pessoas melhores dentro desse espaço, porque é o controle social que transforma tudo. Se você tem um conselho consolidado e forte, o gestor não vai passar por cima de você nunca. Agora, se você tem um conselho fragmentado, que perde a sua reunião, a sua plenária para se degladiar porque discorda da cor da camisa do outro, entende? O gestor passa por cima da gente e a gente vira farelo. E quem perde não somos nós, é a população. Porque a população é que perde o serviço, perde o contrato, perde a oportunidade. Então, assim, o que eu digo a todos sempre, e eu tenho uma pessoa dentro do controle social que resolveu virar meu arqui-inimigo, mas eu não sou inimiga de ninguém. E eu não estou aqui para lutar contra pessoas. Eu estou aqui para tentar transformar esse sistema público de saúde. Eu sei que Porto Velho é uma cidade que precisa disso. Ela precisa de dignidade, ela precisa ser tratada com respeito, ela precisa ter um serviço, uma educação, um trânsito, ela precisa ter essa preocupação com a qualidade de vida, que é isso que a gente esquece o tempo inteiro. Qualidade. E Porto Velho não é mais uma cidadezinha. Porto Velho agora é uma grande metrópole. E é isso que a gente tem que começar a criar na consciência. Entendeu? Não dá mais para comer farofa, não, gente. A gente tem que fazer o nosso tambaqui assado com farofa, arroz, salada, tudo que a gente merece. No meio dessa farofa tem que ter ali Isso, não farofa nunca mais. Tambaqui bem recheado. Um tambaquizão daquele bonito. Muito bom, isso aí. E é importante também lembrar que gestor de saúde é uma pessoa como qualquer outra, viu? Isso. Às vezes ele é um político indicado, às vezes ele é um técnico da área, ele é um profissional de saúde, às vezes ele é qualquer indivíduo. E o trabalho dele, para ser bem feito, tem que ter a participação de todo mundo. Tem que ter o apoio e tem que ter, acima de tudo, a orientação. Olha, não é aí o caminho que você está fazendo, não vai dar muito certo, porque a gente já tentou isso. Então esse é o papel de técnico que trabalha na gestão da saúde, é do usuário principalmente, porque é para ele que vai o serviço, é do trabalhador. Lembrar que o controle social é tudo isso, é quem faz parte do movimento de oferta daquilo que é serviço público, né? Se a pessoa não participa, então o gestor faz o que ele quiser e o que quem colocou ele lá quer, que é o principal. Tem que tomar muito cuidado. Como a Denise falou, para quem não se movimenta, tudo que chegar
é suficiente, tá bom, né? Exatamente. E a gente, Movimentar. as pessoas não sabem, né? O SUS, ele é um histórico de luta, né? Ele vem Exatamente. Construído a partir das a lutas, né? partir das lutas de classe, de sindicatos, de trabalhadores, de pessoas comuns, tudo isso que existe aí foi construído pelo povo, né? Foi o povo que reivindicou, não foi o governo que deu. Agora o governo se apropriou, Sim. né? E tomou de conta. É uma coisa assim que, quando a gente vai estudar mesmo sobre tudo isso, a gente fica maravilhada como uma população teve tanto poder. E que fica mais abismado ainda de ver uma população que perdeu esse poder, que não reivindica mais. Perde muito tempo com discussões de torcida, né? Torcida política que se alastrou aí pelo Brasil durante anos, e perde a grande discussão que é a reivindicação do direito, a reivindicação de que o governo, seja lá quem esteja lá, ele tem que fazer o seu papel, cumprir a Constituição e garantir os direitos conquistados pelo povo, a vontade do povo. E é isso, gente. Vamos para a luta, vem para a luta. Amanhã nós estamos lá na São Lucas, no Campus 2. Amanhã, a parte mais importante, né, que é os grupos de trabalho, onde vão ser elencadas as propostas. Essas propostas elas já vão entrar no Plano Municipal de Saúde, né, e a partir daí é só tirar isso do papel. Então, se você está aí na comunidade, você tem os seus problemas, falta de assistência, dificuldade de atendimento ou de acesso ao serviço, vá para lá amanhã, converse com a gente, dialogue, venha expor os seus problemas para que a gente transformar isso em proposta. Que é tipo um compromisso que eu assumo enquanto presidente do Conselho Municipal de Saúde, que essas demandas que foram elencadas amanhã, elas não vão ficar no papel, porque eu vou ser a primeira pessoa a estar reivindicando cada item daquele. É importante para mim o legado que eu vou deixar enquanto conselheira de saúde, enquanto controle social. Isso. Muito bom. São 19h03. Infelizmente, nosso tempo já acabou, mas a mensagem que ficou aqui é essa, que você deve participar do movimento social, deve estar próximo do que o gestor da saúde faz, do que o gestor da educação, da assistência social, seja de qual for. Não pense só em receber pronto. Participe também da construção, que é importante. Denise, muito obrigado por ter vindo. Dê aí as suas considerações finais, se você quiser, para o nosso público. E reforça o convite, então, para amanhã. Bom, queria agradecer, né, por estar aqui, muito bom. Dizer novamente, gente, sem a participação não dá para fazer transformação. Existem muitas pessoas empenhadas, de luta, que brigam, que reivindicam, mas na maioria das vezes elas se sentem abandonadas ou sozinhas. E a gente precisa novamente se unir enquanto povo, enquanto nação, defender a nossa soberania, defender a nossa democracia, defender os nossos direitos construídos por nós. E desejar a todos que estejam lá conosco amanhã, na Conferência de Saúde. Vão haver outras conferências, participem, estejam presentes, levem as suas reivindicações, não fiquem aí reclamando ao vento, xingando ao vento, porque não vai adiantar, só vai te dar um problema cardíaco mais tarde. Mas vá para a conferência, vá participar, vá elaborar proposta, venha construir essa nova sociedade que a gente tanto quer. Tem que lutar, né? Tem que lutar. Eu também agradeço muito a sua participação e audiência. Mais uma vez, o nosso Momento de Saúde aí trazendo informações importantes para você. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite a todos. E na próxima quinta a gente está de volta. Um abração para todos e todas. Até lá.